Eu sou a Tami. Eu sou o Gu. E esse é o Sua Praia Podcast. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Mais um episódio começando. Nosso episódio número 35. Isso, 35º episódio. A gente tava conversando até um pouquinho antes de começar, que a gente nem acredita que já estamos na 4ª temporada, né? Então, se você é novo por aqui, aproveita, vai lá assistir, porque tem bastante episódios, né, Gu? E a gente tava até falando um pouquinho da evolução e tal, mas vai lá acompanhar a gente, assistir os outros episódios pra ficar por dentro. E aproveita pra também já se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, já deixa seu like aí. E no meio aí do nosso podcast, se você quiser deixar algum comentário, fazer alguma pergunta, deixa aí um comentário que a gente vai responder depois vocês. Isso aí. E aproveita e conta pra gente também o que vocês estão achando dessa temporada de verão. É um formato um pouco diferente do que a gente vinha fazendo nas outras temporadas, então a gente quer muito ouvir esse feedback de vocês. É isso aí. Bom, vamos começar agradecendo o nosso patrocinador oficial aqui do podcast, né, que também nos fornece aqui esse local de gravação, que é a Madeireira Linense. Se vocês não conhecem ainda a Madeireira Linense, que eu acho muito difícil, é uma loja bem legal, porque você que vai construir, que vai reformar, você consegue encontrar aqui todos os acabamentos, desde o comecinho da obra, né, Gu, até... Do bruto à almofada em cima do sofá no final, com a obra toda pronta. É isso aí. Eles têm um showroom de iluminação maravilhoso, né, então vale a pena vir aqui, conferir, dar uma olhadinha nos revestimentos, acabamentos, para deixar a sua casa maravilhosa. Isso aí. Tami, e nossa convidada de hoje, muito especial, né? A gente tá aqui hoje com a Joana Mazocco. Boa noite, Joana. Boa noite. Oi, boa noite, tudo bem? Obrigada pelo convite. A gente se agradece por você ter aceitado conversar com a gente. A gente sabe que as agendas são corridas. Sim. É um prazer estar aqui para poder compartilhar um pouquinho da minha história. Ai, que bom. Muito legal. Bom, então, né, já que você já tocou nesse assunto de compartilhar sobre a sua história, conta um pouquinho pro pessoal de casa que não te conhece, quem é a Joana? Ah, tá. Então eu me chamo Joana Mazocco e me considero cozinheira por essência. Adorei. E eu trabalho com eventos, eu sou personal chef na cidade de Lins. E a gente veio trazer uma roupagem diferente para os eventos corporativos, né? Mas nem tudo nasceu assim. Uhum. Faz tempo que você está nesse ramo? Você sempre esteve nessa área da cozinha, chefe de cozinha? Ou teve uma virada de chave aí, virada de carreira nesse momento, na sua história? Teve uma transição de carreira. Eu trabalhei muitos anos em frigoríficos de proteína animal, bovinos, frango. E eu sempre trabalhei no canal institucional. Então, atendia indústrias, atendia cozinhas industriais. Então, eu sempre estava ali nesse meio da alimentação. Então, eu conheço muitos sistemas de produção e conheço bastante formas e preparos de cozinhas, porque eu sempre ficava observando as cozinheiras e assim, se você não tem um pouco de conhecimento, elas não vão te dar um pingo de moral. E às vezes você precisa passar algum rendimento, passar algum preparo que está equivocado. Então eu comecei estudando para suprir essa necessidade da minha carreira. E aí quando eu fiz 40 anos, eu falei, ai, que eu tô fazendo, né? Sabe quando você perde o amor, você perde a vontade? Aí eu comecei a me questionar muito sobre o que eu gostaria de fazer, o que eu gosto de fazer, o que eu quero fazer daqui pra frente. Só que tudo foi acontecendo de uma maneira muito natural. Eu fui nascida e criada em Lins, eu casei, eu fui embora para Jundiaí, trabalhei um tempo ali na região de São Paulo e eu retornei para Lins. Quando eu retornei para Lins, eu sempre gostei de fazer reuniões em casa com os amigos ou comemorar o aniversário da minha família, aniversários, eventos especiais, essas coisas. E eu sempre fui para cozinha, eu sempre cozinhei. Então começou com as amigas assim, eu vou receber fulano, Beltrano, me ajuda, faz o seu que pra mim? Faço. Faz a nanana, faço. Eu ia e fazia, ou eu fazia em casa pra não sujar a casa delas e entregava pronto. Até que elas me deram um checkmate, falou, viu, você precisa ganhar dinheiro com isso? Aí eu falei, e a vergonha? Não, mas que legal que isso partiu um pouco das suas amigas também. Sim, da minha família, né, Sim, e das minhas amigas. Aí eu achava que as pessoas diziam que estava bom por educação. Aí vem aquela fase, né? Você fala, tá sendo educada, não vai falar que tá ruim. Fiz o negócio, fiz o prato, não vai falar que tá ruim. E aí eu fiz um teste. Uma amiga muito conhecida na cidade fez aniversário. E ela também estava lá. Você precisa ganhar dinheiro com isso.
Eu falei, então tá bom. Então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer seu aniversário. Eu vou te dar o buffet do seu aniversário. O que você quer? Ela falou assim, eu quero massa artesanal. Eu falei, ok, pra quantas pessoas? Assim, começou com 30, terminou numas 50, 60 pessoas. Nossa, Meio que o dobro. Para isso tudo. Eu passei ali a semana dedicada e a gente fez tipo... Você escolhe a massa, você escolhe o molho, você escolhe os acompanhamentos. E eu fiquei ali fazendo pro pessoal. E aí eu fui vendo a reação das pessoas quando iam provando. Tinha gente que não esperava, ela já vinha do meu lado e falava, que é isso? Que molho é esse? Porque eu trouxe propostas diferentes, né? E naquele momento nasceu a Joana Mazocco Comidas Artesanais e nasceu o Instagram. Porque as pessoas queriam compartilhar aquela experiência. E eu até tinha um Instagram, mas ele era tão tímido, eu tinha tanta vergonha. E aí eu falei, compartilha comigo, põe lá. Gente, choveu, e dali foi começando tudo. E aí eu fui fazendo essa transição de carreira, porque eu tava trabalhando com meu esposo no escritório, a gente tem as empresas, eu faço a parte administrativa, ele faz a parte comercial. Então aí eu vim nessa transição e tudo foi acontecendo. Ai, que legal. Mas quando aconteceu esse primeiro evento, você já não estava mais no frigorífico? Não, eu saí do frigorífico, meu esposo tem, né, um escritório, e eu fui trabalhar com ele. Né, então eu estava trabalhando com ele na gestão, na parte administrativa das empresas que a gente possui. E aí você começou, então, primeiro com um evento nas casas, assim, mais residencial, e depois você foi pro corporativo, ou já foi direto, já indo pro corporativo? Como que foi essa... Porque o pessoal tudo gostou isso. E começou a te marcar no Instagram, mas para isso escalonar e virar um evento, Isso. né? Às vezes é muito rápido, mas nem sempre é muito tranquilo, assim, essa fase, né? E fora a diferença que tem, né? Se você quiser contar pra gente de você fazer evento na casa das pessoas e depois do lado do corporativo também. Tá. O que aconteceu? Baseado nesse evento, eu fui de uma maneira... Eu fui caminhando leve e tranquila, por um caminho que eu enxergava que nem estava precisando, uma carência da cidade, da região. E aí eu comecei a fazer pratos diferenciados aos sábados. Então eu sempre fazia um prato salgado e um doce, mas tudo muito diferente do que a gente é habituado a ir aqui nos restaurantes e consumir. E aí isso foi viralizando. Eu lançava o cardápio no mês, as pessoas encomendavam, sábado buscavam ou eu entregava, e foi virando uma loucura, até que eu virei e falei, gente, eu não consigo mais, porque eu tinha tanta encomenda. E aí eu falei, o que eu vou fazer? Mas eu não precisei fazer nada, porque as próprias pessoas que compravam falavam assim, viu, eu vou inaugurar uma loja, será que você não consegue fazer alguma coisa pra mim? Viu, olha, vai ter não sei o que, faz uns quitutes pra mim, você faz quitutes, você faz não sei o que. E aí eu comecei a ver que a gente precisava gerar, e graças a Deus eu acho que eu consegui isso aqui na cidade, mudar o olhar do evento. Né? Não estou desmerecendo quem fazia antes, mas o meu trabalho, porque eu trabalhei no frigorífico Bovinos de 99 até mais ou menos 2014, 15, 16, eu acho que eu saí. De 99 a 2016. E eu viajei esse Brasil todo, então tinham muitos eventos, eu comi muita comida regional. Então isso tudo foi me dando muita bagagem para poder falar que hoje eu faço todo tipo de comida. E conforme foi vindo a demanda, eu juntei os cursos que eu já tinha feito. Então, eu tenho cursos no Le Cordon Bleu, eu tenho cursos no INGA, eu tenho curso com a Rita Lobo, eu tenho curso com o chefe Lohan, eu tenho cursos do Senac. Então, assim, é que eu não fico falando muito. Nossa, mas eu já ouvi vários nomes aí que eu adorei, vou querer saber mais depois. E aí foi acontecendo. Então, as pessoas primeiro compravam o prato, né, que servia 4 pessoas, e elas foram me convidando, e aí surgiu essa veia corporativa, aí virou uma onda, assim, que todo mundo queria, Joana Mazocco, comidas artesanais no evento. Muito legal. E é o que você falou mesmo, cortar, né, nesse meio de arquitetura e tudo, a gente acaba sendo convidado para muitos desses eventos de inauguração e tudo mais, e a gente percebe mesmo que, assim, teve um momento, né, de uns 2 anos para cá, que teve uma quebra muito grande, assim, porque os eventos começaram a ficar muito mais voltados para a experiência. Isso. E com a comida fazendo, assim, total parte disso, quando ela não é a protagonista do evento. Sim. Né? Tem uma diferença mesmo, né? De 2 anos atrás de eventos que a gente ia para hoje, né? Porque acho que o pessoal já se acostumou com isso, né? Já se habituou de ter
essa nova experiência, de trazer, né, esse novo olhar ali para quem vai estar visitando esse novo local, esse empreendimento novo, né? Então acaba que virou ali uma marca registrada mesmo, que tem que ter, né? Sim, sim. Porque a gente não entrega comida, eu não entrego comida, eu entrego uma experiência. Uhum. Então, às vezes, a pessoa não entende. Eu faço questão de conversar com o proprietário do evento, da loja, enfim, do empreendimento. Olhar, eu olho as cores que ele está usando, eu olho como ele organizou a loja ou o espaço dele, eu olho como os funcionários dele estão posicionados, como os produtos estão posicionados, eu vejo, o que você quer que o seu cliente memorize da sua loja? O que a gente vai contar de história aqui? Porque a minha comida, ela é afetiva. Só que eu me classifico como um rústico atemporal, contemporâneo, porque eu trago essa essência da comida de infância com um toque atualizado. Faz todo sentido agora que vocês já comeram, né? Demais, eu trago da infância com um toque mais atual. Então aí a gente conversa muito a respeito disso, do que servir, como servir, que hora servir, se vai trazer sujidade para a loja, a gente se preocupa muito com isso. A gente coloca algumas barreiras, às vezes tem alguns tapetes, algumas coisas, as pessoas nem sabem. A gente colocou ali meio que uma barreira, eu falo uma barreira sanitária, entre aspas, para não dar muita sujeira. Se é uma loja de roupa, a gente se preocupa com tudo que vai servir, como servir, para que as roupas não sujem. Sim. Né? Faz total então, a gente vem e conta uma história junto com a loja. Porque não adianta eu ter uma loja de luxo e eu servir um bolinho frito. Isso não vai casar. Só que se ela fizer questão desse bolinho, porque faz parte de uma história, ela quiser servir esse bolinho, então tá, vamos colocar numa peça de mármore, vamos fazer uma geleinha artesanal, vamos ver o que combina, vamos trazer uma geleia diferente, uma geleia de limão siciliano com pimenta, laranja, vamos jogar ali? Então aí a gente vai mudando e trazendo e fazendo com que tudo isso se conecte. E o muito legal é que eu recebo relatos de pessoas que falam de comidas que comeram em eventos lá do começo, há 2 anos atrás. Eu quero, fui em tal lugar, eu lembrei da comida que você serviu em tal lugar. Então não é só uma historinha, não, é fato. A gente consegue gerar uma memória degustativa nas pessoas. Sim. Eu lembro do primeiro evento que eu fui, que você estava assinando o cardápio, tudo isso. E foi um evento que eu comi assim, consegui comer super pouco, porque eu cheguei atrasado e tudo mais. Eu acho que eu comi, na verdade, um prato. Eu não vou lembrar o nome agora, exatamente o que era. Mas ele me marcou porque era muito diferente. Era uma combinação de sabores e tudo assim. Eu falei, gente... Sim, era algo que eu nunca tinha visto nos eventos daqui. E isso me marcou profundamente. Foi quando, né, tanto que eu comi, eu perguntei na hora. Eu falei, mas quem que tá assinando o buffet aqui? E aí agora eu aprendi a reconhecer. Todo evento que eu vou, eu reconheço quando é você assinando os pratos. Ai, que lindo. É muito legal você falar isso, porque realmente, quando a gente gera uma identidade, ela não é quebrada. Eu tive uma ocasião muito engraçada, né? Vou compartilhar aqui com vocês. Eu tive uma pessoa que me chamou e deu um trabalho para fechar o cardápio, porque, gente, cada cardápio é único. Se nós 3 tivermos uma loja de roupa, cada loja vai ter uma imagem, cada loja vai ter uma linguagem, então não adianta eu repetir o cardápio. Uma coisa ou outra que a gente consegue embutir, de repente uma linguagem um pouco diferente, ou servindo um pouco diferente, mas eu gosto de cardápios exclusivos. Por isso que às vezes as pessoas falam, me manda seu cardápio. Eu não tenho cardápio, eu preciso sentar e entender a essência do evento, para poder te entregar uma experiência. Isso é muito legal, é muito personalizado. É muito personalizado. Aí, me deu um trabalho para fechar, eu falei, gente, mas o que tá acontecendo? Beleza, fechamos, mandei a proposta, ela aceitou, sumiu, acho que até me bloqueou no WhatsApp, falei... Aí no dia eu falei, olha, na semana, né, porque eu gosto de uma confirmação, os ingredientes dela precisavam ser uma semana. E aí eu falei, olha, eu preciso da sua confirmação. Se você não confirmar até meio-dia, tá tudo cancelado. Ela não confirmou, eu por conta cancelei. Ok. Passado, eu comecei a receber alguns directs, né? Olha só, parece sua comida, mas eu tenho certeza que não foi você que fez. Não foi você que fez isso aqui, né? O sabor não vai ser alterado. Então, assim, gente, eu não me importei, porque assim... É muito diferente. Eu vou citar o exemplo de novo. Se eu pegar aqui 3 pessoas cozinhando a mesma coisa, o resultado vai ser diferente. Então, quando a gente cria essa identidade, a gente não fica preocupado, né? E aí eu sorri assim, eu falei, tudo bem, né? Não tem problema. E mudou. Aí me trouxe a certeza de que, olha, realmente eu consegui mudar, né, o estilo que seria um evento.
Sim. Totalmente. Né? Demais. E tem eventos que eu faço que as pessoas falam assim, não posta antes, por favor. Eu falo, tá bom. Às vezes eu posto chegando, às vezes eu posto no outro dia. Porque, por incrível que pareça, tem gente que responde no direct. Eu vou pra comer sua comida. Eu estou indo pra provar. Estaremos presentes. Então, isso foge um pouco do controle. Sim. Então, eu falo muito com o meu cliente. Tem cliente que fala, manda bala. Beleza, a gente vai e faz. Porque, assim, eu tento ser muito ética no Instagram, né? Porque envolve outras pessoas na maioria das vezes. Sim. Então, e aí, como que você quer fazer, né? E aí, quer que eu posto, quer que eu não posto? Mas quando eu faço um evento personalizado em residências, eu não posto nada. Ah, sim. Nem Senão o peço. pessoal começa a aparecer. Eu não posto, porque assim, é muito particular. muito Às vezes você tá privativo, né? chamando ali 2, 3 pessoas. Sim. Aí uma terceira vem falar, Vai eu ver. conheço essa louça, eu conheço essa Isso. cozinha. Oh, você fez um evento e não me chamou? Então eu isso. evito esse constrangimento e fica Aham. muito no off. Então Sim. às vezes eu sumo, eu tô fazendo uns eventos privativos e eu não posto nada. Sim. Não posto. Nossa, muito legal, porque tudo muito personalizado. Isso me lembrou até o psicobriefing que eu faço na arquitetura, né? Que é um briefing mais diferente mesmo, uma escuta mais ativa, técnicas da psicologia ali dentro da arquitetura. E eu achei muito legal isso, porque é total a experiência do cliente, né? Então você vai procurar entender, ouvir ele, quem é aquela pessoa, para poder sugerir ali um cardápio, né? Sim. E não trazer aquela coisa pronta, né? Sim. Nossa, muito legal. Ô, Joana, e fala pra mim, nesse meio aí, nessas correrias, corporativo, casa, teve algum desafio que mais marcou, assim te assim? marcou? Ah, foi o primeiro evento. É. A gente não tem toda aquela expertise, o medo de faltar comida, porque assim, todos os meus eventos a comida é farta. Não falta. E então eu ficava assim, ai meu Deus, será que vai faltar? Não vai faltar. E aí até sobrou um pouco a mais, mas assim, o maior desafio, aquele medo, né? E agora, meu Deus, foi o primeiro, com certeza. Imagina. É aquele frio na barriga, porque é a primeira vez, né? E acho que bate um pouco também de meio, pelo menos eu sou assim, tá com coisas que eu vou fazer a primeira vez, meio síndrome do impostor, né? Por mais que todo mundo esteja falando que tá legal, que você faz bem, então você fica meio assim, mas será que é mesmo? Que tá mesmo, Será que eu sou bom mesmo pra isso? Aí já acho que pode ser uma educação, né? Que é o que você comentou do começo, né? E voltando um pouquinho pra essa etapa do começo, que você fazia os pratos e tudo, teve algum prato que você fez que te marcou muito? Seja porque a repercussão dele foi muito grande, ou porque fazendo ele te marcou de alguma forma? Teve. Um prato que me marcou foi uma releitura que eu fiz da paella. Eu fiz uma paella caipira pra minha família. E é onde eu criei o prato. Mas, gente, até chegar no ponto dele ficar ok, eu acho que minha família cansou. Eu acho que eu fiz mais de 15 vezes. Nossa. Então esse me marcou mesmo, porque aí você come e fala, tá faltando isso, tá faltando, porque você não fala assim, tá faltando uma linguicinha. Não, você fala assim, tá faltando alguma coisa aqui pra ficar mastigando. Aí você vai ficar pensando o que é, tal. Esse me desafiou bastante, que foi um prato que eu precisei fazer autoral. Imagina, porque a paella normal já não é simples, né? E a paella caipira, envolvendo ali muita carne de porco, né? O frango caipira, que ele é mais duro, assim, foi bem desafiador. E um pedido que me fizeram para fazer a pavlova. Gente, como eu errei aquele suspiro. Gente, cozinheiro também erra, tá? A gente testa muito. Como eu errei. Teve dia que eu tive vontade de tacar aquele suspiro pela janela. Não desgrudava. E eu falei, eu vou desistir desse negócio. Aí meu marido falava, não desiste, você vai conseguir. Eu falei, eu vou conseguir. Tipo aquele assim, mantra, respira fundo. Respira, calma. Tenta outro dia, que hoje, se der errado de novo, você vai fazer bobeira. Então, assim, acho que foram os dois que mais me desafiou, assim. Eu imagino que isso da pavlova tá na minha lista de receitas salvas faz, assim, anos e anos. Nunca peguei pra fazer, porque eu falo, não vai dar certo. Nossa, se o suspiro se a Joana teve dificuldade, imagina a gente. O suspiro é muito punk, porque a grande, né? Porque ele não pode ficar crocante demais, porque ele quebra com o que vai em cima. Só que também, se você assar de menos, ele fica cru e vai soltando aquela água, aquela coisa horrível, entendeu? Então, assim, você tem que achar o ponto perfeito. Não é só a receita, né? E aí fica pro público também, nunca é só a receita. Tem o clima,
tem como é o seu forno, o seu fogão, sua panela, sua assadeira. Isso tudo muda. Então você precisa se encontrar, né? Você pega a receita, você precisa se encontrar com os seus utensílios. Senão não vai dar certo. Nossa, isso é legal de ouvir, porque assim, eu sou péssima pra fazer bolo. Eu falo que eu só sei fazer brownie, porque não cresce. E é maravilhoso meu brownie. E esses dias eu aprendi a fazer um bolo de milho, cremoso, tá? Mas assim, acho que não vai fermento, vai um pouquinho, enfim, vai ficar baixinho. Mas bolo, assim, grande, meus bolos nunca crescem. Mas eu sempre tentava na casa da minha mãe. Uma vez eu tentei, quando eu tava morando lá em Santa Catarina, não deu certo também. Mas quem sabe agora eu vou tentar no meu novo forno, né? Então, quem vai que é o forno. Não desista, porque quando eu mudei do forno a gás pro forno elétrico, eu não conseguia fazer bolo. E lá em casa, eles consomem muito bolo. Né? E tudo sem cobertura. Bolo de café. Sei. Só um pouquinho mais perto do microfone. Fala, que tá bom, né? Sabe aquele bolo de café? Lá em casa se consome muito, porque meus filhos não gostam de cobertura, não são muito fãs de chocolate, essas coisas. Quando eu fiz a transição do forno a gás pro forno elétrico, menina, era o caos o bolo. Eu falava, meu Deus, eu desaprendi a fazer um bolo. O que é isso? Mas eu fui me encontrando com o forno. Eu conversava, gente, com o meu forno. Eu falava, filha, me ajuda. O que você quer que eu faça? A minha filha chora de rir, porque eu converso, sabe? E aí eu fui entendendo até que eu cheguei. Mas assim, eu perdi várias receitas também. Pra eu me adaptar, entendeu? Olha só, gente. Então, quem não sabe fazer bolo igual eu, não perde a esperança. Vamos tentar aí conversar com o forno. Eu já recebi vários relatos de clientes quando a gente tá projetando cozinha, principalmente, né? De que justamente essa troca, a pessoa falou, gente, eu tô errando tudo na cozinha. Porque trocou o forno ou por quando troca o fogão também. Sim, fogão principalmente, também. né? Quando muda pra indução, então a pessoa fala, meu Deus, é muito rápido. Queimou vários arroz no começo. E o cozinheiro mesmo, ele não gosta do fogo de indução. A gente prefere a chama. Porque é diferente o acabamento, mesmo que com prática, mesmo que com tempo, o acabamento final é diferente. Então, assim, a indução também, toda troca dá trabalho. Já, né? Não desistam, vai dar certo. E puxando esse gancho, né, dessa troca aí de fogões, de fornos, e como é que você faz com os... Claro, eu imagino que muita coisa você leve pronta para os eventos, mas quando você precisa cozinhar no local, porque é um forno que você não conhece, um fogão que você não conhece, como que faz com isso? Geralmente as panelas são minhas, mas eu faço uma visita técnica antes. Tá. Né? Eu peço ali uns 4 dias antes uma visita técnica, eu olho o local, eu olho o que eu vou precisar levar, eu olho o que eu vou precisar adequar, o que não atende, eu falo, olha, isso não atende, mas geralmente os locais a gente já conhece e já sabe, e aí a gente já providencia, eu preciso disso, você providencia, você quer que eu tento providenciar tal, e aí a gente vai se adequando, mas a visita técnica, ela é imprescindível. Não tem como. Porque não tem como você adivinhar, né? Pra não ter a surpresa, né? Sim. Ô, Joana, e você gosta mais de fazer doces ou salgados? Olha, eu gosto de fazer mais salgados, mas eu gosto de comer mais doce. Eu falo aquele doce de vó, aquele doce diferente, aquele doce que você não vai na padaria e compra, sabe? Aquele doce que não é tão doce, aquele doce gostoso que você fica ali. Aí eu amo. E aí eu acabo fazendo mais doce em casa porque eu gosto de comer doce. Mas eu amo também fazer os salgados, fazer proteína, fazer coisas diferentes. Mas não é todo dia. Pessoal, tem gente que acha que lá em casa tem comida diferente todo dia. Não tem. A gente come salada, a gente come arroz, feijão, proteína, legume, verdura. E é isso, entendeu? Isso dá a impressão que todo dia vai ter um cardápio novo, uma receita super elaborada. Tem gente que acha. Às vezes eu tô no mercado, gente, eu dou muita risada. E eu quero abrir um parênteses. Às vezes, se a pessoa me topar no mercado ou fazendo compras, pode vir falar comigo, não tem problema. Porque às vezes eu tô tão focada e eu tenho hiperfoco. E aí eu não enxergo ao meu redor. E isso é um problema, eu tenho me policiado eu chego no ambiente, eu já faço aquela panorâmica. Tem alguém que eu conheço, deixa eu cumprimentar, eu me preocupo com isso. Então, se algum dia eu passei por você e não cumprimentei, me perdoa, é só me chamar, tá bom? E as pessoas olham meu carrinho. Eu fiz até uma vez um store brincando. Eu coloquei todo o hortifruti primeiro, aquele carrinho lindo, perfeito, não sei o quê. Aí eu falei assim, o carrinho que todo mundo imagina, alguma coisa nesse sentido. E aí eu coloquei os salgadinhos, eu coloquei bolacha, eu coloquei bala, chiclete, tudo
tranqueira, né? Assim. Aí eu falei, mas esse é o carrinho da realidade da minha casa. Minha casa é igual a sua, você pode ter certeza disso. Muito bom. E essas coisas engajam, né? Que a gente até... Sim, gente, engaja. O pessoal é curioso, né? Eles adoram ver, né? Sim. Imagina o que tá comprando ali no mercado. O que a chefe da cozinha, Joana, tá comprando no mercado. Às vezes eu sou abordada assim, ai, você é a Joana lá do Instagram? Eu falo, eu sou aquela que faz comida assim. Ai, eu vou fazer não sei o que, que vinho que eu pego. Eu ajudo, gente. Eu vou lá, mas tá, o que você vai fazer? Aí eu vou lá, vamos lá. Ó, pega esse aqui ou esse aqui, não sei quanto você tá disposta a gastar. Pode ser, eu dou uma opção mais em conta, uma opção mais ideal, e tá. Ah, então tá. Eu ajudo. Já me perguntaram no açougue como que fazia uma carne, um bife. Eu vou falando, gente, porque eu não tenho problema. Às vezes num evento tem gente que me chama pra perguntar como você fez isso. Eu falo como eu fiz. Não tem segredo. Porque a gente quer disseminar mesmo e não tem problema algum. Não é nenhum segredo de produção. Sim. Eu passo a receita, eu faço. Tem gente que me chama no direct, manda a receitinha, eu mando. A hora que você for fazer, me chama que eu te ajudo. Me avisa, vou fazer no almoço, já fico mais ligadinha no celular, eu te ajudo. E eu faço isso. Ai, que legal, pessoal. Isso. E é o que você falou também, né? Não vai ser, assim, vai chegar muito próximo, mas vai ser diferente. Uma pessoa fazendo, você fazendo, outra pessoa. Sim. Então, eu acho que isso torna tudo mais legal ainda, porque as experiências vão mudando, né? Vão. Sim. E elas precisam, né? Geralmente no corporativo, eu sempre faço algo autoral. Então, um doce, um salgado, eu sempre crio algo para falar, para dizer alguma coisa. Então, geralmente, quando é corporativo, ele tem um foco principal. Então, geralmente, eu crio algo em relação ao foco principal, falando ali com aquele proprietário. Tô pensando assim. Já me deram até sapato pra eu fazer. Faz um doce baseado nesse sapato. Já fiz. Nossa. E aí eu contei, tem no meu Instagram a história das referências, o que a gente criou, e foi muito bacana. É muito bacana isso. Que legal. Às vezes eu dou o nome do prato pra aquele local. O nome do estabelecimento, entendeu? Que legal. E falando um pouquinho dessa parte de redes sociais que a gente estava comentando, que você gosta de interagir e tal. E agora você tá ali gravando os vídeos, né, postando as receitinhas. Você sempre teve essa ideia de inserir os vídeos das receitinhas desde o começo? Ou foi uma coisa mais recente mesmo? Gente, por incrível que pareça, eu tenho um pouco de vergonha de gravar os vídeos. Mas como eu já dei aula, é um pouco mais fácil, né? A gente tá ali na didática e tal. Vem muito do pedido dos meus seguidores. Eu nunca tive a intenção de só gravar vídeos, de fazer receitas, mas o pessoal me pede muito. E todas as receitas que vocês viram são receitas que alguém pediu, viu? Ou eu fiz, deu errado, o que você me diz? Um dia posta tal coisa, então eu vou fazendo uma listinha e eu vou fazendo, eu vou postando as receitas, eu vou fazendo, vou postando. E tem os parceiros, são pessoas que me procuram, falam, viu, eu vou fazer tal coisa. Você não quer fazer uma receita pra mim? Se eu te mandar o produto, você faz uma receita e posta? Eu falo, faço, mando o produto, eu faço, posto, você posta, tá tudo certo. Então, as receitinhas nascem dos pedidos. Então, gente, se você quer aprender alguma coisa aí comigo, pode mandar o pedidinho lá no direct que a gente vai fazer. Deixa aqui nos comentários, gente. Ou se não, vai lá no Instagram e tal, a gente vê. Mas vamos pedir umas receitinhas aí pra Joana fazer pra gente. É muito legal saber que eles vêm do pedido da sua comunidade ali online mesmo, né? E eu acho que isso conecta muito você com esse público, né? Vai criando um laço muito mais forte. Assim, meu esposo sempre falou pra mim, faz um espaço, faz um cenário, grava. Eu falei, não dá tempo, porque a gente dá muito trabalho. Você passa lá 3, 4 horas fazendo um prato, às vezes 2, 3 dias fazendo um prato, pra você postar em menos de 1 minuto. Né? Tem minha filha que me ajuda, Gica, um beijo. Ela me ajuda na edição dos vídeos pra eu postar. Então, o Instagram, ele nunca foi assim, querer mostrar ou uma vaidade, mas veio de uma necessidade mesmo das pessoas quererem compartilhar, ou perguntar, ou passar para outras pessoas as experiências que elas tiveram, saboreando aí as nossas comidinhas. Sensacional. Sabe o que você falou disso, de que demanda muito tempo, dá muito trabalho cozinhar? Eu sempre consumi muito conteúdo de receita, mas por gostar. Né, não é tudo que eu faço, obviamente, eu salvo muito. A gente mais vê, né? Do que faço, mas desde adolescente, eu comecei a ver, a acompanhar muita coisa. E eu lembro uma vez, na época era uma youtuber de cozinha, de confeitaria especificamente, hoje ela não atua mais nessa área, nos vídeos,
Mas eu nunca esqueço quando ela parou. Ah, já sei quem esses que é. vídeos de cozinha. Eu adoro também. É público. É a Dani Dani, Doce, né? aham. Pra quem acompanhava o canal. Mas eu nunca esqueço quando ela tomou a decisão de não cozinhar mais profissionalmente no canal. Ela falando que muito era por conta do tempo de produção. Ela falou, gente, às vezes eu passava uma semana fazendo um doce pra um vídeo. Sim. E aí eu falei, cara, realmente, se você parar pra pensar tudo o que precisa, e parece que pra gravação demora mais tempo ainda, né? Porque você tem que fazer uma etapa, tem que ficar bonito, tem que fotografar, tem que filmar. Exatamente. Se você muito quebrou um trabalhoso. ovo ali errado, tem que voltar, né? Porque assim, eu acho que parte do princípio de entender como que você quer comunicar. Então, o meu Instagram, ele é muito mais entretenimento culinário do que necessariamente a culinária. Uhum. Né? Então, você olha lá, tem um monte de coisa, brincadeira. Eu gosto de fazer muitas brincadeiras acerca da alimentação e de tudo mais. Eu fiz o vídeo quando lançou um gloss, um hidratante labial lá, super famoso e conhecido. Eu fiz um vídeo brincando com a minha filha. E fiz as receitas dos brigadeiros, que eram dos glosses, né? Uhum. E aí eles repostaram e comentaram, e aí, nossa, foi um estouro. Mas por quê? É uma brincadeira. Demorou um pouquinho para eu entender que o meu Instagram era de entretenimento. Mas eu vi uma pesquisa que entre 10 que salvam os vídeos, 8,5 não fazem. É pelo prazer de ter, Isso. pelo prazer de salvar. Uhum. É pelo, eu vou fazer isso um dia. Não faz, gente. Ela tá me verdade. escrevendo até de um... Nossa, não, nós dois, eu também, a mesma coisa. Não Nossa. faz. Então a gente vem com essa proposta. Você não faz? Eu faço pra você. Uhum. Sim. O que você quer? Né? Então, quando alguém me convida, por exemplo, Joana, eu quero fazer um orçamento. Me manda seu cardápio. Gente, eu entro em desespero quando a pessoa manda assim pra mim. Aí eu falo assim, vamos tomar um café? Às vezes a pessoa acha que é uma balela, que é um não sei o quê. Aí eu sento com esse casal e falo assim, olha, antes da gente falar de comida, me fala, onde vocês se conheceram? Tem algum restaurante que vocês gostam de frequentar? Tem alguma comida que é especial que vocês fazem num momento? Você pediu ela em casamento ou ela pediu você em casamento em algum momento que tinha alguma comida? A comida pode contar alguma história para os seus convidados? Você veio de qual parte do país? Ou você é de Lins mesmo? Então a gente vai formulando um cardápio que tem a ver com a história. Eu não consigo fazer isso por WhatsApp, gente. Uhum. Sim. Não tem como, né? Eu preciso sentar e conversar. E a maioria não sabe o que quer. Ela não tem ideia do que ela quer. Ela quer uma coisa boa, uma coisa que marque, mas ela não sabe o que ela quer. Então a gente vem tentando ali cavucar isso pra conseguir extrair o que vai fazer parte, o que faz sentido, né? E nos eventos particulares é a mesma coisa. Uhum. É trazer a culinária pra esse estado de arte mesmo, né? Sim. É experiência, Total. né? Uhum, Não sim. tem jeito. A gente... Muito legal. Sim. Pode falar. Não, porque assim, já falando dessa parte, a gente tá falando de uma experiência tão imersiva, né, e tal, dessa coisa de trazer esse momento especial, marcante. A gente fez a pergunta pra vocês, teve algum evento desafiador no começo, mas teve algum que foi, assim, muito especial, que, tipo, marcou nesse quesito de, poxa, essa história foi uma história muito legal, muito marcante, algum evento, ou casa, né, com algum aniversário, enfim. Olha, uma coisa que nem é tanto minha praia, porque assim, o que acontece? Quando eu falei, bom, vou trabalhar com comidas artesanais, vou contextualizar para entender. E quando eu falei, vou trabalhar com comidas artesanais, eu falei, eu não quero interferir em quem já está. Por exemplo, se você me chamar para fazer uma comida japonesa, eu faço. Mas eu não vou fazer. Eu falo, olha, ele já tem os profissionais, procure esse profissional XYZ, troca uma ideia. Você me pediu uma comida árabe, eu faço, mas eu falo, olha, tem o pessoal que trabalha com a comida árabe, eu tenho essa ética comigo, né? Eu prefiro não fazer o que já tem profissionais fazendo. Cada um no seu espaço e cabe todo mundo. Só que nisso, a minha filha se apaixonou por macarrons. Uhum. E o que acontece? Lins quase não tem macarrons. Tinha uma padaria no centro da cidade que vendia uns congelados lá bem antigos e tudo mais. Eu tive a oportunidade, né, de ir a Paris e eu rodei o que você imaginar de locais e chefes renomados para experimentar e tentar trazer para ela os macarrons. Então foi todo um rolê, porque a gente colocou na mala e colocava as caixas, falava, gente, se me pararem e tirarem isso da minha mala, que não é minha filha, e não sei o que. E aí eu trouxe, a gente sentou, experimentou, e tudo que ela ia comer, ela falava, mãe, não tá igual. Eu falava, filha, não tá mesmo.
E aí eu fui tentando. Gente, é difícil, porque envolve muita coisa, né? É uma receita conhecida por ser complicada, né? Pra começar. Ela é complicada e o nosso clima não ajuda. Porque ela gosta de um clima mais ameno. Você liga o ar, resseca. O ar, a umidade do ar. Enfim, é muito delicado, né? Eu falo que é uma massa muito delicada. E aí eu encontrei uma pessoa que fazia, e ela falou, mamãe, vamos fazer. E a gente começou a tentar. Então a gente construiu junto. E aí eu fiz um curso, né, rápido, um imersivo de um dia no Le Cordon Bleu para aprender a fazer macarons. E aí chegando, ela fez 12 anos e eu fiz os macarons no aniversário dela. Então, assim, é uma história, pode parecer simples, mas é todo um cuidado, né? Porque a culinária, ela também é troca, ela é afeto, e é a minha forma de demonstrar o amor. Independente se você está me contratando para isso, ou se você é minha amiga, ou se você é minha família, eu vou te entregar amor no que eu estou fazendo. Porque a cozinha, ela me reconectou comigo mesma. Enquanto muitas pessoas estão estressadas, cozinhando, às vezes xingando. Gente, eu tô cantando, eu tô dançando. Eu tô ali na vibe, entendeu? Porque é o que eu amo fazer. Então, você nunca vai ter uma comida minha que eu fiz ali brigando. Não. Entendeu? Então, eu penso muito dessa forma. E essa dos macarons. Joana, você tem intenção de fazer pra vender? Não tenho. Né? Mas é algo que a gente construiu te juntos. Marcou, né? E eu quero saber, e teve um veredito de qual que você mais gostou na viagem? Do Lado Rei, gente. Não é o preferido lá, mas foi o meu preferido. Porque tem alguns chefes bem renomados, mas o deles é bem cremosinho dentro, sabe? O Lado Rei é um pouquinho mais suspiro e eu gostei um pouquinho mais. Mas lá, gente, é igual a gente coloca paçoca em tudo. Lá é macarrão em tudo. É a mesma coisa, você acha tudo quanto é lugar. Sorveteria, padaria, restaurante, na esquina, tudo quanto é lugar. Que legal. Não, e agora, até aproveitando que já que você comentou, né, que você foi, né, teve a oportunidade de ir pra Paris e tal, pra poder fazer toda essa experiência, teve alguma comida que você provou e não era o que você esperava? Ou vice-versa? Você tava esperando pouco, mas era muito bom, Gente, assim, modéstia à parte, eu sou uma pessoa muito difícil. O meu gosto pessoal, ele é muito complicado. Muito. Eu não como muitas coisas. E uma coisa que eu não como é uma carne ao ponto ou mal passada. Um exemplo, a minha proteína, ela tem que estar quase crocante para eu consumir. Eu não gosto de folha, não sou uma consumidora de folhas. Então, assim, eu não gosto de comida japonesa. Joana, mas como que você faz? Eu sei provar e saber se aquele sabor está bom. Mas não eu sei diferenciar. Não é algo que eu goste, mas falo, não, isso aqui tá bom. Bom, você vai comer? Não. Porque não é o meu paladar. Então, a gente conseguiu fazer uma reserva num restaurante, nossa, que foi 8 meses antes, lá na Torre. E aí, meu marido comeu o meu e o dele, porque tudo que vinha eu não gostava, entendeu? Eu comi pão e manteiga. Não acredito. Mas eu imagino, ainda mais porque assim, é muito turístico um restaurante desse. E normalmente esses lugares não têm a fama de serem a comida mais impecável, né? Ali você tá indo apreciar a vista. Gente, o Le Jules Verne, depois vocês podem procurar. E aí eu não comia nada. E a gente tava com um casal de amigos, eu falei, Joana, eu falei, eu não consigo. Gente, aquilo me puxava e eu não conseguia. Mas hoje, eu acho que eu tentaria um pouco mais. Né? Com um pouco mais de maturidade culinária, eu acho que eu provaria mais. Só que assim, tem muita coisa, porque é o que eu falei, a gente conhece do sul do Iapó ao Chuí. São poucos estados do Brasil que eu não conheço. Então, assim, eu procuro provar de tudo mesmo para gerar essa memória. Então, assim, meu paladar é muito complicado, mas ele não é infantil. Mas eu não como nada cru, eu não como coração de nada, eu não gosto de folha, eu não gosto de comida fria. Sim. Então, tudo que envolve muita salada, você me dá uma salada quente, meu Deus, eu vou amar. Mas você não encontra em muitos lugares, né? É mais fria mesmo. Então é mais restritivo. Então, quando eu viajo, eu peço mais o quê? Massas, peixes, frutos do mar, essas coisas que já vem ali num ponto ok que dá pra ser consumido. Mas é muito interessante você falar isso, porque é muito complexo. Você falou, existe uma maturidade culinária muito grande de você não ser o seu gosto pessoal, mas você conseguir avaliar que aquilo não tá legal, tá bacana, funciona, é assim que faz. E principalmente porque você depois, querendo ou não, você de certa forma
vende isso para as pessoas depois, Sim. né? Você serve isso depois, mesmo que você não goste. Sim. É muito... É uma maturidade realmente muito complexa. O que é mais difícil pra eu provar é ceviche. Sério. Porque eu não adoro. Nossa, eu suporto também nem amo. o cheiro do peixe cru. Então imagina, eu provo, falo, tá faltando isso, tem aquilo, tá faltando aquilo, mas eu consigo distinguir, mas aí eu tomo um monte de água com gás, falo, pelo amor de Deus, meu paladar limpa, me dá uma bala, Gente. porque eu não gosto mesmo. Nossa, eu sou apaixonado por ceviche, porém, eu não gosto de coentro. Aí, E quase sempre tem coentro no ceviche. Ah, eu como. Só que eu Quase gosto tanto do coentro. ceviche que mesmo Que com você- coentro eu como. Mas em outras coisas assim, coentro é uma coisa que me dá uma... bem falado, teve um evento que a gente fez um ragu de linguiça. Esse ragu demorou 3 dias pra ficar pronto. E eu falei, olha, pra ficar gostoso, eu tenho que colocar coentro. Ah, mas a pessoa não gosta. Eu falei, você confia em mim? A pessoa fez assim, ai, confio. Eu falei, então ok, eu vou colocar o coentro e ninguém vai dizer que tem coentro. E aí no evento eu olhei e tinha uma pessoa que não suporta o cheiro de coentro, que eu sei, porque já tinha me falado em outro evento. Eu falei, ai, lascou-se. Aí passou tudo, todo mundo comeu, curtiu, repetiu, nananá. Quando acabou de servir esse prato, a pessoa me chamou e falou assim, que elemento surpresa tinha no prato? Aí eu falei, quem adivinha? Ninguém adivinhou. Eu falei, gente, tem coentro. Então, vai muito também de como você usa, Com certeza. né? Aham. Se for no Nordeste, gente, meu Deus, você acha que é salsinha, cebolinha, cebolete, é tudo coentro. É tudo coentro. Então, mas assim, você sabendo usar, da maneira usar, o tempo de usar, porque dependendo da receita você coloca no começo, dependendo você coloca no meio, dependendo você só finaliza, muda e altera esses sabores, né? Ele é predominante, ele é forte, mas ele não pode ser predominante, né? Então a gente tem que tomar esses cuidados. Foram poucas vezes na vida que eu comi pratos que tinham coentro de eu não perceber. E uma vez foi um amigo meu que ele é baiano, inclusive. Então, pra ele coentro é Normal. água, põe em tudo. E ele é chefe de cozinha. E aí ele tava aqui em Lins, tal, ele foi fazer um jantar na casa de uns amigos nossos. E eu não sabia que tinha coentro na comida. E eu fiquei sabendo depois, eu falei, olha, eu não fazia ideia que tinha coentro aqui. E eu comi e repeti. E eu não fazia a menor ideia que tinha coentro. Tá E vendo? normalmente eu passo longe, né? Eu trabalhei quando eu era, sei lá, 18 anos lá atrás, eu trabalhei numa loja de produto agrícola. Então eu cheguei a vender muda de coentro. E eu reconhecia pelo cheiro, porque você pega a muda da salsinha e do coentro, elas são iguais. Uhum. Mas você passava perto do cheiro e falava, isso aqui é o coentro, pode levar. Então, às vezes o nosso paladar ele tá muito relacionado às nossas memórias degustativas. Né? Então a gente às vezes tem um preconceito estabelecido e na verdade a gente precisa se permitir experimentar, né? Isso Sim. eu tenho feito, me permitir experimentar. Eu acho que isso é muito importante. Sim. E eu acho que isso enriquece muito as experiências de tudo, né? Sim. É igual assim, quer ver uma coisa que eu não consigo entender? Quem viaja, às vezes assim, a pessoa nunca mais voltar naquele lugar, e ela senta pra comer e pede um negócio que na casa dela ela vai comer a mesma coisa. Eu Sim. falo, por que É pra você acabar, tá né? fazendo isso? Sim. Teve uma viagem que eu fiz pra Bahia e a gente tava num lugar muito lindo, maravilhoso, aqueles restaurantes maravilhosos, que eu amo esse estilo mais boho, rústico, elegante, eu acho maravilhoso. E aí tinha uma sorveteria. E aí eu cheguei, eu simpatizei com a moça da sorveteria, pedi um sorvete e tal, né, um gelato. Aí eu falei pra ela, fala uma coisa pra mim, aqui é tudo muito lindo, mas cadê a baiana? O que a baiana tem? Falei pra ela. Você come comida baiana? Eu falei, claro. Aí ela indicou a gente umas 3 quadras pra cima, vira pra lá, pra cá, tal. Você vai chegar no boteco da dona fulana. Lá a senhora pode pedir o que quiser. Aí nós fomos, chegamos lá. O Rodrigo falou, Joana, você tem certeza? Porque a gente foi entrando pra uns lugares. Eu falei, essa moça falou, né? Uhum. Sei lá, eu acho que vai rolar. Gente, foi a melhor comida baiana que a gente comeu na vida. Então a gente procura, sabe? Onde tem a comida típica do local. Eu sempre falo isso. Uhum. Até quando eu ia a negócios, a trabalho, e viu, vamos almoçar, vamos. Eu queria comer uma comida típica. Não tem problema ser simples, não tem problema. Onde que é? Vamos lá? Então aí isso foi enriquecendo, sabe? Então primeiro veio muito conhecimento empírico, depois veio o conhecimento de técnica, estruturado e estudado. Sim. Não, Sim. muito legal. E é legal isso, porque tudo que é muito turístico, muito grande, muito assim, é meio pasteurizado, que é pra tentar agradar todo mundo, né? Então, se você vai naquela fonte ali, raiz do dia a dia, eu imagino que a experiência seja muito diferente.
Sempre vai ter, em todo restaurante turístico, um arroz, batata frita e um filé mignon, ou alguma proteína ali, Sim. um frango, um peixe. Sempre tem. E às vezes as pessoas não sei, gente, isso é muito Não foi paulista, lá pra né? comer isso. Aham. Um paulista que come muito. O curso Sim. que eu fiz da Rita Lobo é PFs pelo Brasil. Então ela ensinou a fazer os PFs de cada região. Isso também é muito legal. Que legal. Ingredientes que a gente nem sonha em ter, né? Aqui por aqui. Ai, Aham. imagina. Eu ia até te perguntar isso, desses cursos que você comentou, dos nomes que todos que você falou, assim, no começo da conversa, 2 me chamaram a atenção. Um Sim. foi o da Rita Lobo, Tá? que eu acompanho bastante o trabalho dela, acho tudo que ela faz pela culinária e por esse acesso é muito incrível. Uhum. E também o da Le Cordon Bleu. Achei, assim, são os dois que eu conheço mais de nome, mas eu queria muito entender como é que foi essa experiência e a decisão também de fazer esses cursos. O da Rita foi de querer fazer um PF mesmo, sabe? Um PF diferente, entender, porque ela estudou as regiões do Brasil. O prato feito, ele tem as proporções, não que eu vá fazer, mas eu gosto de adquirir o conhecimento. Então, não é jogado lá, tem os percentuais em um PF que você coloca de cada coisa. E como que você pode apresentar, como que você pode atribuir, o que rola em cada região do Brasil. Como que surgiu? Eu estava fazendo um curso online do Chef Lohan e apareceu, sabe quando aparece depois? Que eu acho que fica lá, tal, no tráfego tal, e apareceu e eu fiquei muito curiosa. Ela fez essa parceria com o Senac e eu consegui fazer esse curso. Quando eu estava descendo para férias em Santa Catarina, eu passei Paraná e a gente fez. E aí híbrido, uma parte presencial, outra parte online, mas aí eu já aproveitei. Nossa, E já muito fiz. legal. E o do Le Cordon Bleu pela necessidade de aprender, eu vi lá. Eu precisava levar meu filho para fazer uma prova em São Paulo. E eu falei, gente, será que tem algum curso do dia, tal? Como é que é isso, né? Aí eu olhei, tinha, e era justamente de macarrão. Eu falei, pronto, é agora. Só que eu acompanho, né, vários outros workshops, outras coisas que eu já fiz, que eu quero fazer também. Então eu falei, agora vai. Né? São cursos bem didáticas, bem diferentes. O mais extenso que eu fiz foi o do IGA, que é o Chef Express. Mas, todos a gente aproveita, né? Ai, com certeza. Sempre dá pra tirar, né? Alguma Sim. coisa diferente Sim. ali, né? Nenhum aprendizado é perdido. Sim. Não. E tem algum que você olha e fala, o meu sonho é fazer esse curso aqui? Eu quero fazer o curso de gastronomia mesmo, que ele é reconhecido pelo bacharelado do Le Cordon Bleu, só que ele é um tempo, são 5 dias na semana, ele é totalmente presencial, então eu teria que morar em São Paulo, no Rio, e eu ainda não consigo ter essa condição de morar lá, né, mas, quem sabe? Não, uma hora dá certo. E aí a gente chama de novo pra ver Isso como é que foi a experiência. Ô, Joana, e conta um pouquinho pra gente de como que é os bastidores num dia de evento. Tem que ser muito curioso sobre isso que eu ia perguntar também. Se você tem alguma preparação antes do evento, não assim de preparação do cardápio que você tem que deixar antes, mas uma preparação sua mesmo. Porque assim, pra quem já teve embaixador de evento em qualquer área, é sempre tudo muito corrido, muitas vezes estressante, porque acontece muito imprevisto, acontece muita coisa. Você tem algum preparo, assim, pra estar centrada, estar calma? Tem algo que você faz nesse sentido? Eu já sou mais calma por natureza, né? Então, eu sempre falei, tanto para as equipes que eu geri, para mim mesma, respira. Respira, respira. Tudo vai dar certo, vamos ver a melhor saída, a melhor solução. Pode não ser a melhor solução, mas vai ser a melhor solução que eu vou pensar naquele momento. Então, não me assusta, assim, eu saio tranquila para ir pro evento, vou, acontecem mesmo os imprevistos, o pererê, tem a hora do pico, a hora do pega pra capar, e vai, gente do céu, mas sempre muito focada. Eu comecei o que eu não fazia, eu separo um tempo para descer pro salão, porque eu percebo que as pessoas me chamam, e às vezes as pessoas dizem, deixa eu falar com a Joana, e às vezes eu não consigo ir. Uhum. Né? Porque quando tem o volante, que os pratos são montados, tudo vai na mesma disposição. Se você colocar todos um ao lado do outro, aquele temperinho tá para aquele lado, o garfinho, a colherzinha daquele lado, o guardanapo. Então é tudo padronizado. Eu faço questão que seja. Então, às vezes, eu não consigo sair para atender. Então, eu reservo ali uma meia hora, 40 minutos. Eu falo com a pessoa que está me contratando. Eu falo, olha, eu vou descer porque eu sei que as pessoas vão me chamar. E
E qual foi a outra pergunta mesmo? Eu já esqueci. É como que é a rotina, assim, os bastidores ali pra você poder... O que acontece? Quando você trabalha com comidas artesanais, aí você não consegue chegar num evento com 3 horas de antecedência com comida pronta. Ainda mais esse calor abençoado de Lins. Então, o que eu faço? Eu procuro ir antes. No dia, vamos supor, o evento é à tarde. Se for um evento à tarde, eu passo lá um pouco antes do almoço. Vejo como é que estão as coisas. Geralmente tá tudo atrasado. Pra variar um pouco. Geralmente tá tudo atrasado. Só que antes disso, eu já conversei, por exemplo, se a mesa vai ser assinada, se a louça é assinada por um outro parceiro, não meu, mas da loja, porque eu não tenho parceiro para isso, mas a loja às vezes tem, eu respeito. Eu passo, eu mando, o parceiro manda, eu falo, olha, eu preciso de um redondo de tantos centímetros, eu preciso de um retangular de tantos centímetros, eu preciso de volumetria. Isso foi difícil o pessoal entender no começo, mandava tudo aquela tigela baixa. Eu falava, meu pai amado, preciso de volumetria, eu preciso de uma mesa que conversa, eu preciso de uma mesa em movimento, entre aspas, eu preciso trazer isso, né? Não aquela coisa chapada, pá, meu Deus, né? Igual um pintor com uma tela e taca tinta, pumba, tá pronto. Então eu gosto de trazer isso mais orgânico, então a gente já prepara antes, então aí eu já evito um problema. Só que chega na hora, às vezes a mesa que era pra ser nossa é de outra pessoa, aconteceu já de eu chegar no evento e a pessoa falou, você vai ficar aqui no estoque, eu vou tirar tudo, tá? Tá bom. Aí eu chego no evento, tá tudo lá. E não me cabe. Aí pra onde eu vou? Pro lado de fora, lá pra trás. Não tem luz. Não. Aí o dono do evento, não tem. Calma, a gente vai dar um jeito. Vai dar um jeito. Pega o celular, liga a tomada, não é o ideal, né? Não é desse jeito que a gente trabalha. Mas também eu não vou deixar de servir porque não saiu de acordo. Já chegou lugar que a pia quebrou. Meu Deus. Não tinha onde. E tinha uma escada. Aí eu separei uma pessoa. Falei, então, infelizmente, a gente vai ter que descer a escada com a louça suja, lavar lá embaixo e subir. Mas a gente vai fazer isso muito discretamente. Então, assim, essas coisas, esses perrengues, eles acontecem muito. E muito. E ninguém imagina, né? Todo mundo tá no evento ali. E é bom que ninguém imagine mesmo. A intenção é essa, né? Que tá acontecendo, ninguém tá todo mundo comendo ali, mas os bastidores tá pegando fogo e ninguém sabe. Ixi, às vezes o pessoal ali do serviço discute, né? Alguma coisa assim. Eu sempre falo assim, pra quem tá contratando, há anomalias, eu trato com você ou você vai canalizar outra pessoa? Vou canalizar fulano. Então, eu chego, tá acontecendo assim, 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 eu posso fazer isso, 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 ok pra você ou não? Então, eu sempre troco essa ideia, né, pra gente poder ali administrar da melhor maneira possível. E eu falo que eu não gosto de comentar muitos bastidores, principalmente quando eu vou fazer um novo orçamento. Aquele lugar ou aquela pessoa. Eu falo, não, cada evento é cada evento, igual a música lá da Taime, Thiago, mas eu mudo, né? O que acontece no evento fica no evento. Então, o que acontece no evento fica no evento e tá tudo certo, porque todos têm imprevistos, todos têm um perrengue. Bom, eu te conheci num evento. No perrengue. A primeira vez que eu conheci a Joana foi no evento. Conheceu no perrengue. Gente, é um evento assim, que às vezes dá perrengue generalizado em todas as áreas, todos os problemas e tal. Só que assim, a gente fez acontecer. Tem que fazer acontecer. Né? E você tava realmente numa paz, que eu falei, não é possível. E eu acho que a proatividade e o coleguismo nesse momento é importante. Total. Um ajudando o outro, né? E entendendo se ficar ali também atrapalha, porque às vezes a pessoa quer te ajudar tanto que ela tá atrapalhando e ela não tá percebendo. Então, conforme a gente vai trabalhando com a equipe em vários eventos, a gente vai pegando o jeitinho um do outro e a gente vai ali se cooperando e tudo dá certo. Sim. Bom, aliás, esse evento ele só foi possível porque todo mundo se ajudou, né? Então, é verdade. É muito legal de entender essas relações por trás, né? Sim. E acho que isso também vem muito disso, e né, no seu caso, acho que tem muito a ver com o que você falou no começo, de você ter trabalhado muito tempo em frigorífico, lidando com pessoas e tudo mais, porque eu acho que é a parte mais difícil, na verdade, de tudo. Em todo negócio, na verdade, gerir pessoas é difícil. A parte mais difícil. Só que acho que a partir do momento que envolve um evento, que assim, você tem um período que assim, as coisas têm que dar certo, é um período curto, tem que funcionar. Tem muita gente com muita expectativa naquilo. E você depende de pessoas. Sim. Sim. Eu falo que quando você gera uma equipe, tem muitas pessoas embaixo do seu guarda-chuva. Então, nunca é só sobre você.
Muitas vezes, se o seu salário compõe de uma meta, às vezes você abre mão para você ajudar aquela pessoa, para você tentar fazer acontecer com aquela pessoa. E tem pessoas que já trabalharam comigo que a gente tem contato até hoje. Inclusive, se você trabalhou comigo e quiser deixar algum comentário aqui, vai ser bem-vindo. Sim, a gente quer ler. E aí, tem gente que eu tenho contato até hoje. Até hoje, assim, a gente, é importante entender a linha da amizade. Né? No trabalho, não. No trabalho, a gente tá aqui. Gente, eu sou tão prática para algumas coisas que às vezes eu me assusto. Você tá trabalhando, você foi contratado para fazer aquilo, faz aquilo e acabou. Sim. O que você fizer extra, aquilo vai valorizar você, vai ser benefício para você. Sim. Né? Então, acaba um monte de melindre aí. Sem crise. Precisa ser prático, né? Sim. Ô, Joana, e conta pra gente os chefes que você mais se inspira, assim, ou pessoas também, né? Não precisa ser chefe. Olha, como eu tenho essa pegada mais assim artesanal, eu gosto muito do respeito, que apesar de eu não gostar tanto da pessoa, mas eu admiro o profissionalismo, é o da Paola Carosella na cozinha. Ela respeita os ingredientes, ela respeita o tempo das etapas, ela respeita a hierarquia. É muito bonito de ver o trabalho dela. Eu gosto muito também da Helena. Às vezes só por causa do programa. Não, é porque elas estão despontando aí, mulheres que despontam no nosso mercado, né? A Helena tem estrela Michelin. Ela é reconhecida mundialmente. E, gente, tudo dela é muito autoral e tudo muito natural. Você olha, é uma comida assim muito natural, uma comida muito, eu falo que é viva ali, né? E você olha e fala, nossa, cara, isso saiu daqui de ingredientes brasileiros. Muito incrível de ver assim, né? Então eu gosto muito não sei a pronúncia do nome dele correta, mas é Thai Gross. Eu sempre travo a língua com ele. Eu gosto dessa ligação que ele faz da comida francesa com os ingredientes brasileiros. Então, dali sempre sai uma coisa boa. Ele é muito didático em tudo que ele ensina. O Claude, né? Que o pessoal conhece mais como Claude. Eu gosto muito do Claude também. E aí tem outros que a gente estuda e tudo mais, mas esses, assim, eu gosto demais por isso. A gente tentar trazer algo de fora com os nossos ingredientes, e a gente criar algo autoral, e a gente ter esse respeito com os ingredientes que muitas vezes nós temos. Muita coisa jogada fora. Sim. Muita coisa aproveitável jogada fora. E a gente não precisa fazer isso. Sim, são conhecidos em ser três que eu conheço, eu já acompanhei de alguma forma por gostar, Sim. né, por entretenimento, não tenho pretensão alguma de Bora cozinhar. Mas eu admiro muito a ética de trabalho deles. Sim. Né? O respeito que você falou, não só pela comida, mas pela equipe. Sim. Né? Reforçam muito isso, né? De que, olha, na equipe existe uma hierarquia e tudo, mas acima de tudo existe um respeito, então não tem aquele negócio do chefe que entra gritando, que entra, né? Que infelizmente é um estereótipo da cozinha. Sim. Também, né? Aquele griteiro, aquela falta de educação, aquilo tudo, e eles quebram muito esse paradigma. Sim. Aí. Então, admiro muito por isso. Eu acho que até mesmo quando você começa a estudar a história, os chefes eram, na grande maioria, masculinos. Então era muito peculiar dali, do momento, né, da época em que viveram essa cozinha. Hoje a cozinha ela é mais harmônica. Porque, gente, parece que não, mas reflete. O dia que você não tá bem, que você faz uma comida, às vezes ela até ficou ótima, maravilhosa, mas você olha e fala assim, ai, não tá bom isso aqui. Isso reflete. Sim. Então, hoje a cozinha ela é muito mais tranquila. E questão do respeito, porque estando do outro lado também, eu tanto sou convidada para muitos eventos, quanto eu faço muitos eventos, a gente percebe que muitas pessoas não respeitam quem está servindo, não respeitam quem está trabalhando. E aí a gente tenta ali manter, né, aquela boa educação, aquela boa conversa. Quando precisa ser clara e direta, eu sou clara e direta. Mas a gente é naquela paz que você viu. Né? Às vezes muito focada, mas super tranquila. Sim. Não, depois daquele dia, o mundo acabando no evento, e a Joana plena, fazendo o que tinha que fazer e tal, e coordenando a frente. Não é possível, gente. Tava todo mundo assim, virando do avesso. E a Joana lá, plena. Não é possível. Ô, Joana, e como que faz pra você conciliar esse monte de coisa com o seu lado maternidade, família?
Não é fácil. Às vezes eu surto, como todo mundo. Eu erro as agendas um pouco, às vezes, esqueci de levar a filha ali, buscar ali, não sei o que lá. Mas o que acontece? A gente tem um diálogo muito bom. Então, eu escolhi educar meus filhos para o mundo, para eles voarem. Muito mais fácil você pegar e dar uma tela, É muito mais fácil você falar assim, não, por quê? Porque eu não quero, ponto, acabou. Não que os meus filhos não acessaram tela, acessaram. Eu também já falei muito não, mas é você sentar e explicar o porquê não ficar naquela tela, e você dar aquela atenção, é você explicar o porquê não, pode acontecer isso. Não vou me sentir confortável por causa disso. É esse diálogo. Então, hoje, como a menor tem 12, então é um pouco mais fácil, porque eles meio que mais se viram, sabe? Eles têm uma autonomia, não são porque são meus filhos, né? Só porque eu sou mãe coruja, mas eles são os amores, quem conhece aí sabe, né? Então eu não tenho grandes dificuldades com eles, os desafios da maternidade normal. E é uma agenda muito bem estruturada. Então, às vezes o cliente fala pra mim, a gente pode marcar pra amanhã à tarde? Eu falo, não consigo. Se você desmarcar comigo, não tem problema, mas só consigo te atender tal dia e tal hora. Mas não é porque eu não quero, é porque tem que ser tudo muito bem estruturado. Sim. Senão não consigo, porque casa, filhos, ainda ajuda um pouco o meu esposo nas empresas, tem a comida. Então, assim, se você não se organizar, se não se organizar, você é atropelado. Assim, nossa, você não vê nem a placa. Precisa dessa organização, né? Pra poder conseguir caminhar. Sim. Ô, Joana, e... Claro, além de, uma cozinheira de mão cheia. Obrigada. Todo mundo que já comeu sabe. Você é empreendedora, Sim. né? Afinal, é um negócio. Sim. E, como todo negócio, tem muito desafio. Todo negócio tem problemas, né? Tem de tudo. E eu queria saber duas coisas, tá? Primeiro é se hoje você se considera mais como cozinheira ou como empreendedora, tá? E se teve algum problema que você passou, de qualquer área, mas que envolva o seu trabalho, mas que, olhando para trás hoje, você enxerga que aquilo, na verdade, foi um grande aprendizado. Porque tem uns problemas que ensinam muito a gente. Sim. Né? E se teve algo assim que te marcou esse ponto, que hoje você olha e fala, olha, de certa forma, que bom que eu passei por aquilo, porque me ensinou, alguma coisa. Hoje eu me considero muito mais empreendedora, porque a culinária, a cozinha... me impulsiona isso. Uhum. Se eu não empreender, eu não consigo trabalhar. Então, graças ao empreendedorismo, que eu enxerguei a necessidade e olho muito atentamente esse mercado para onde ele vai se movimentando. E eu consigo ir me movimentando com ele e atendendo as necessidades. Então, eu me considero muito mais empreendedora hoje. E uma das fases do frigorífico, eu trabalhava o dia todo e dava aula à noite. E aí, um diretor falava assim pra mim, o que você vai fazer depois das 6 da tarde, das 18? Eu vou dar aula. Não, cancela lá, vamos descer e eu vou te ensinar. Eu falava, meu Deus, como é que eu vou cancelar a aula? Ele falou assim, eu não posso cancelar a aula, então fala que amanhã você não vai e você desce. E era um perrengue, porque eu ficava com medo, receio, né? Eu ficava com receio de falar não pra ele, e ficava com receio de não ir à escola. Só que eu consegui falar pra ele, eu dou aula tal dia, tal hora, dá pra gente fazer não sei o quê. Ele falou, então tá. Uns dias era 5 horas da manhã, que eu tinha que estar no frigorífico, e outros dias era às 18 horas. E a gente descia pra indústria. E ali, ele me ensinou rendimento, ele me ensinou corte, ele me ensinou a destacar todas as peças do animal. Na época eu falei, gente, que eu vou usar isso? Hoje, gente, se eu quero fazer... Dependendo do preparo, é o tipo de corte que você pega. Então, qualquer peça de bovino, seu óleo, a cor, a fibra e o sabor, ele pode estar cozido, assado ou cru, eu sei qual corte é. Então, isso me ajuda muito a distinguir muita coisa e ser muito rápida em que tipo de corte que eu vou usar em cada receita que eu faço, né? As sugestões de troca para o cliente, às vezes o cliente não quer servir uma carne que não vai dar um custo elevado para ele. Eu falo, vou fazer com tal coisa, então que também vai ficar super top. Teve um que eu fiz, eu morei em Jundiaí, um prédio, e o filho de uma amiga só comia determinado corte, filé mignon, ele só comia filé mignon. Ela precisou viajar, ele passou 2 dias comendo em casa. Eu fiz miolo do acém. Gente, é diferente, eu sei, é diferente. Mas eu bati o miolo e eu bati o filé.
Ele falou pra mãe dele assim, mãe, eu comi o melhor filé da minha vida na casa da tia Jo. Nossa. A mãe dele falou, como que você fez? Eu falei, fui na açougue, pedi meu do acém, chegou aqui, fiz batidinho no martelo, com sal e pimenta e tá tudo certo. Olha só. Então a gente consegue fazer essas coisas, mas por quê? Porque eu passei muita raiva lá atrás. E hoje, eu vamos dizer assim, que eu posso usufruir desse conhecimento. Uhum. Nossa, Muito legal. Às vezes acontece algumas coisas assim que depois de um tempo que a gente vai saber, né, que aquilo lá fez realmente sentido, né? E a gente Exatamente. aprendeu Na hora a gente alguma não coisa, né? percebe, né? Então, na hora a gente fica. Vou fazer um comentário. Pois não. É porque é muito dentro do que eu falei no último episódio. Né? Que a gente sempre faz essa pergunta de se a pessoa se considera, né, mais, no seu caso, mais cozinheira ou mais empreendedora. Quase todo episódio a gente faz essa pergunta. Sim. E eu comentei no último episódio que é muito interessante, porque toda vez que eu falo isso, a maioria das pessoas fala que se considera mais empreendedor hoje em dia. E você percebe que o olhar da pessoa muda na hora que fala isso, e o seu mudou na hora. E assim, claro, você tá muito contente com a gente falando sobre tudo aqui. Sim. Mas na hora que falou do empreendedorismo, seu olhar mudou muito, e muito coerente com o que você estava falando, de que como isso te impulsiona hoje a fazer algo que você ama, que é cozinhar. Mas assim, seu olho brilhava falando do empreendedorismo, então eu achei isso muito bonito, e eu lembrei na hora da outra conversa, eu falei, cara, pra mim é uma prova muito incontestável de que quem empreende é porque gosta mesmo. Sim. Né? Até mesmo por tudo que a gente vive no nosso país, eu não vou entrar em política, mas para o empreendedor é um desafio muito grande. Sim, não é fácil empreender no A Brasil. gente já nasce errado. Por tudo, pela carga tributária, por como você precisa tratar a equipe, por contratar as pessoas. Você já está errado de ser empreendedor. Parece que é essa impressão que dá. Então é um desafio muito grande. Então não dá só para dedicar para o que a gente gosta. A gente precisa empreender bem para poder fazer bem o que a gente gosta. Eu acho que é um paralelo que se completa. Né? Acho que é por isso. E eu brinco que acho que todo mundo que é picado pelo bichinho do empreendedorismo nunca mais larga, né? Porque é isso, assim, tem muito problema, muita coisa contra, só que parece que a gente se apaixona pela coisa. Sim, né? sim, aí você tem que fazer acontecer. Uhum. E você tem que fazer acontecer certo. Porque senão, Exato. por isso que tem um índice aí de falência aí de 2 e 5 anos altíssimos do empreendedorismo. Então você tem que fazer alicerçado. E empreender, sobre a minha visão, é você fazer algo que você sabe. Sim. Porque, vou dar um exemplo da culinária. A gente pode chegar aqui, outra pessoa fazer, não tem problema, mas ela tem que saber o que ela está fazendo, como ela está fazendo e aonde ela quer chegar. Sim. Porque se ela não tiver um planejamento mínimo, ela não vai chegar em lugar nenhum, muito pelo contrário. Ela vai fechar, ela não vai dar conta. Sim. Então, às vezes a pessoa fala assim, não sei o que, não vai dar certo. Ué, depende, você estudou, você fez um estudo de caso, você olhou, porque a gente faz tudo isso. Pode parecer que não, você só vai lá cozinhar, mas tem muita coisa por trás disso. Por exemplo, ingredientes. Gente, tem muitos ingredientes que eu não acho. Teve um evento que eu fiz que eu levei um prejuízo porque eu marquei. Na minha cabeça, eu ia achar um brie grande, de 1,5 kg, que sempre acha em alguns lugares. E eu falei, 2 dias antes eu vou lá comprar. Tem? Não tem. Foi meu pai. E agora? Onde eu vou achar? Vai chegar, amanhã de manhã você busca, um dia antes do evento. Chegou? Não chegou, vai chegar à tarde. Jesus, e agora? Aí liguei à tarde, falou, só vai vir semana que vem. Não. Falei, tudo bem. Eu fui, comprei um monte pequenininho, que aí é muito mais caro. Eu comprei a quantidade, tudo em pequeno. E fiz uma apresentação diferente, ficou linda. Mas o prejuízo também, ele veio. Mas eu nem toquei no assunto, porque o problema foi meu, eu que passei, né? Eu que passei o valor, eu tenho que entregar. Sim. E ainda pedi desculpa, falei, olha, não tá do jeito que você gostaria, porque eu, infelizmente, não me encontrei. Então, muitas vezes num planejamento de evento ou de festa, eu preciso viajar para trazer ingredientes. Como eu estou sempre viajando, vou a São Paulo, vou capital, tal, eu trago tudo que tem uma validade longa, eu trago extratos, essências, águas, eu trago. E agora, quando é mais perecível, aí eu tenho que ir para as cidades circunvizinhas, centros maiores. Quando eu não acho aqui, eu tenho que buscar em outro lugar. Nossa, você falou disso, eu lembrei do... Bom, quem me conhece sabe, brincadeira. Mas eu sigo muita gente, tá? Nas redes. E tem uma moça no meu TikTok, eu não vou lembrar o nome dela agora. O conteúdo dela é basicamente de culinária, mas ela não trabalha com isso, né? Ela cozinha porque ela gosta. Só que ela usa uns ingredientes
tão diferentes. Eu falo, gente, eu não consigo nem imaginar que gosto tem o prato. Porque eu não conheço metade da lista de ingrediente. Sabe? Eu tô usando radicchio, melado Eu de acho que romã. até sei quem que é essa Ditacuja aí. Não, eu adoro ela. Uhum. A apresentação deve ser muito gostoso. Mas ela fala os ingredientes, eu falo, gente, eu não tenho nem a... consigo imaginar o gosto que tem. Eu não Nem a tenho. usabilidade. Né? Eu falo, gente, eu nunca provei nada que possa remeter ao gosto. Eu falo, o que é isso? Mas por quê? Ela mora em São Paulo. Ela encontra essas coisas. Aí tem receita dela que eu só falando, eu não sei como eu vou reproduzir isso um dia, porque eu não sei onde eu vou achar essas coisas, mas... Eu sempre trago temperos também, muitos temperos. Porque a gente não tem a cultura aqui, né, de ter. E eu entendo também, porque não são todas as pessoas que compram. Então, como o empreendedor traz e estraga. Sim. Né? Porque de outra região, né, não é comum dizer aqui. Realmente. Mas me surpreendeu, porque eu não sabia que existia tanto tempero diferente, tanta coisa. Falei, cara, como é grande esse universo. Assim, né? Um exemplo, eu não gosto de consumir canela, apesar de amar o aroma, mas eu não gosto de consumir a canela. E eu troco por cardamomo. E quando eu comecei algumas substituições por cardamomo, o pessoal falou, nossa, que é isso? Meu Deus, tal. Teve um evento que eu fiz, a pessoa que me contratou também não curte canela, e aí eu fiz a pera. Mas eu fiz a pera em vez de fazer com... Porque assim, a pera com o vinho tinto, ela pede um cravo na canela. Faz sem cravo canela. Não vai ter gosto, fica sonso, falta. É igual torta de maçã sem canela, falta, né? E aí eu falei, então vamos mudar um pouquinho a receita? A gente faz ela com vinho branco e cardamomo. Não sei o que é isso. Mas então, confio. Gente, eu falo isso pro cliente, ele fala confia, me dá até um por dentro. Eu falo, queria que ela respondesse não, eu não confio. E aí foi um sucesso. Então, assim, trazer os ingredientes novos pro pessoal também é muito bom. Sim. Eu gosto bastante. Não, eu acho que é muito legal. E acho que é isso, é disso que você falou de entregar a experiência. Sim. Você tá entregando uma experiência da pessoa provar algo que ela nunca provou. Sim. E o que eu acho bacana, que eu tenho percebido, mas de uma maneira muito intuitiva, é que a pessoa, ela vai para um evento hoje, ela quer se desligar da rotina, né? Ela quer se desligar do celular, ela quer se desligar do mundo, ela quer ter um momento ali para ela falar, deixa eu socializar, conversar à toa, não quero pensar, e ela quer ter uma experiência diferente naquele lugar. Sim. Né? Então, e aí a culinária vem complementando, e aí você percebe que as pessoas estão até mais abertas. Teve uma pessoa que me chamou e falou assim, meu Deus, o que era aquilo vermelho num potinho que eu não conseguia parar de comer, de um evento que eu fiz de um banco. Eu falei assim, era sardela. Olha só. Como assim? Eu falei, gente, era sardela? A única coisa vermelha que tinha de molhinho era sardela. Gente, mas eu não suporto sardela. Eu falei, mas era uma sardela e mandei minha receita pra pessoa. Então, assim, é aquela história, né? É se permitir experimentar. Experimentar novas coisas. Bom, a gente até comentou, né, antes aqui, a hora que estava testando o microfone, as coisas, de um evento que você fez também, que inclusive foi um evento, assim, que muito gigante, assim, na cidade, deu muita gente, e que você serviu ali polenta trufado. Sim. Duas coisas que eu, Gustavo, particularmente, não gosto, tá? Eu não ligo pra polenta, esse negócio sem graça. E coisas trufadas, eu tenho muito pé atrás, porque eu já provei muita coisa trufada ruim. Só que eu comi, assim, de joelhos a polenta trufada. Falei, como pode? Eu não acredito que eu tô comendo isso, eu tô gostando. Mas por isso, porque tem o jeito certo de fazer, e compõe a experiência da coisa toda, né? Sim. E você não é o único, assim, teve várias pessoas que me chamaram, eu não como polenta, mas aquela polenta, meu Deus. E aí a gente vai trocando ideia, depois se você quiser eu te falo também, te passo a receita, não tem problema, pra você fazer. E isso é legal, porque toda vez que você comer uma polenta parecida, ou sentir um aroma parecido àquela polenta, você vai lembrar daquela empresa. Você vai lembrar daquele evento, né? E às vezes você tá buscando algo que aquele lugar vende. Você fala, lá, Sim. Vou lá em tal lugar. O nosso intuito é esse, é gerar a experiência mesmo. Cria uma conexão neural realmente, né, da coisa, tudo. E é engraçado porque, né, nesses anos todos empreendendo, a gente estuda muita coisa, né, fora da nossa área, mas você estuda para entender, para ver o que tá acontecendo. E na época que eu tava estudando um pouco mais de brand, de marca e tudo mais, por conta do escritório, eu conversei muito com uma moça que era especialista em brand, e ela era muito focada em olfato. Sim. Né? E justamente por isso, porque a gente acaba tendo muita ligação
com cheiros, né? Muita ligação olfativa, sem se dar conta, porque é completamente do subconsciente. Sim. Então é legal porque a comida tem muito disso, né? Quantas vezes você sente um cheiro que te remete na hora pra alguma coisa? Eu tenho muito esse cheiro, e esse é um cheiro muito específico, ao meu ver. Mas é de quando tá o frango fritando na panela pra fazer estrogonofe. Por quê? Eu tenho a memória desse cheiro de quando era criança, da minha mãe cozinhando. Eu sinto esse cheiro hoje, estou transportado na hora pra minha infância. Então eu adoro esse cheiro. E é um cheiro assim, é muito... É um preparo específico de frango na panela, mas o cheiro me conecta na hora das minhas memórias de criança. Sim. Isso é muito legal e é algo que não é planejado. Então, se conseguir trazer isso para as marcas, através da comida, que já tem essa conexão afetiva, eu acho muito genial, assim, uma sacada muito de mestre, principalmente focando nisso, nesse público que é dos eventos corporativos. Sim, porque a comida afetiva, que a gente chama, é um segmento, e ele vem crescendo, que é justamente isso. É trazer, quando a pessoa é afetiva, eu gosto muito da comida afetiva comfort, que é a hora que a pessoa come, ela faz assim, ai, você vê que o ombro dela relaxa, ela dá aquela respirada profunda, e ela fala, nossa, como isso é bom. Sabe? Então, isso é uma tendência realmente. Eu acho que a gente vem aí numa pegada mais saudável, a gente estuda as gerações que estão chegando. Então, tudo isso conversa muito, né? Sim. Então, da gente não ter tanto ultraprocessado e muita coisa frita, a gente evita. Então, existem diversas formas de você fazer. Então, os meus preparos, geralmente, eles são assados ou cozidos. Quase nada frito. Geralmente, eu não trago frito. Mesmo que alguma coisa que deveria ser frita, com bacon, eu gosto de fazer ele assado, aí eu trituro, vira uma farofa. Então a gente sempre traz de uma maneira diferente. Porque eu também não quero ninguém passando mal, né, gente? Depois de um evento. Só que todo evento eu guardo e etiqueto, né, o alimento por 7 dias. Então eu deixo uma amostragem de tudo que é servido durante 7 dias armazenado. Passou 7 dias, eu descarto. Vamos pro próximo. Então, às vezes, você abre, minha geladeira tá cheia de etiquetinha lá. Tudo estocadinho ali. Ô, Joana, e saindo um pouquinho dessa parte da culinária, da cozinha, você tem algum hobby, alguma coisa que você faz para poder se distrair, né? Um pouco, desligar um pouco, porque assim, né, pra gente a cozinha é um hobby pra gente, mas você que tá trabalhando, né, acaba que você tá ali no seu momento todo dia também, né, tem um negócio ali por trás, né? Então tem algum hobby que você faz pra poder se desligar um pouco? Você monetizou o seu hobby, né? Sim, eu monetizei o meu hobby, mas eu gosto muito de ler e gosto muito de cantar. Então eu faço aulas de canto, eu tenho umas leituras que fogem à culinária, porque assim, a culinária a gente tem que ler muito. A gente tem muita bibliografia. Porque na internet tem muita coisa boa e coisa ruim. Né? Então a gente procura ali livros que nos dão a referência do que é bom e você segue aquele caminho. Então eu gosto de ler fora isso. Aí eu gosto muito de ler a Bíblia, livros, né? Eu sou cristã, então eu gosto de ler, cantar, isso me dá uma paz muito grande e eu amo. Isso acho que é o meu hobby. Legal. Isso é legal porque são coisas que realmente tiram a gente um pouquinho do momento presente, né? Sim. E aí, foi legal você ter tocado nesse assunto, porque uma das perguntas que a gente tinha que fazer, que é dentro da nossa pauta de meio bate-bola, jogo rápido, só que a gente acabou comendo a pauta porque a gente foi perguntando sem perceber várias coisas que eram da resposta rápida. Mas, a gente... Eu tava olhando aqui porque a gente já perguntou. Já tá fluindo, deixa fluir. Mas uma coisa que a gente sempre pergunta e pede como recomendação é se você deixaria pro pessoal que tá ouvindo a gente alguma recomendação de livro, filme, de repente um episódio de podcast, alguma coisa que você ouviu, que você gosta muito e que você acha interessante de indicar para as pessoas. Tá. Um hobby que eu amo é assistir filmes antigos muitas vezes. E aí vem a resposta, eu amo Estrelas Além do Tempo. Quando eu tô me sentindo cansada, quando eu tô me sentindo fora do prumo, muitas vezes quando a gente se sente assim, eu sou mulher e tá puxado ser mulher nessa área, né? Aí eu vou lá e reassisto esse filme que traz um respirar, parece que me traz um vigor. Eu falo, tanta gente passou por tanta coisa complicada que eu tô passando aqui não é nada. Então você para disso, Joana, levanta, sacode, bora. É um filme que eu gosto muito, assim, uma história fantástica, é verídica. E livro, não é muito da culinária, mas eu gosto muito da sequência de livros, né, da saudosa Devi Titus, que ela veio e trouxe a questão da mesa. Tem gente que fala, a Devi fala de mesa posta. Não, ela fala sobre a troca.
Ela fala sobre a convivência, ela fala sobre o ato de amor, sobre o cuidado. Então, ali de todas as reuniões familiares serem experiências para troca. Que a gente tinha perdido isso, né, gente, antes da pandemia. Vamos ser sinceros, a gente tinha perdido muito disso, de sentar à mesa e conversar e todo mundo comer junto. Não, cada um comia a hora que dava, quando dava, o que dava. Então, ela trouxe esse resgate. Então, ela tem uma sequência de livros e ela tem e eu gosto muito da linhagem, né, que ela teve. E, inclusive, fiz algumas imersões com ela mesma em Campinas. Uma pessoa maravilhosa, lógico, tudo traduzido, porque eu também não sei falar inglês, ela era americana, porque ela faleceu, né? Então, é uma leitura, assim, que eu recomendo. Uma mulher empreendedora, senta, respira. Se a sua casa não tiver ok, gente, o seu negócio vai ter dificuldades. Né? Se você não tiver uma base sólida de apoio familiar, você vai ter dificuldades. Ai, Joana, eu não tenho apoio familiar. Converse. Gente, eu tô pensando isso, eu preciso do apoio de vocês, eu preciso da ajuda de vocês. E começa a falar e falar e falar. Tem um mentor, que é o pastor Josimar Fonseca, que ele fala muito que o que a gente mentaliza, muitas vezes acontece, porque é onde a gente corre atrás. Então eu falo, mentaliza com a sua família, estrutura tudo. Às vezes acontece alguma coisa, acontece, porque a gente lida com expectativas, né? Inclusive dentro de casa. Então a mulher, o empreender, por que eu falo a mulher? Porque às vezes o homem empreender, ele sai de manhã e vai. A mulher tá na retaguarda, mas muitas vezes quando a mulher sai e vai, o homem não dá conta de ficar na retaguarda. Então, assim, estruturar tudo isso, a Debbie fala muito sobre isso. Então, isso ajuda muito. Ah, eu nada a ver? É tudo a ver. Sim. Na minha opinião, né, gente? É tudo a ver. Ah, total, fiquei até curiosa agora pra ler esse livro. Eu não conheço, eu nunca li nada dela. Eu também não conheço. Mas você falou uma coisa dela, né, que me lembrou muito uma frase que meu pai, eu cresci ouvindo ele falar isso, principalmente no contexto de lar cristão, né? Cresci no lar cristão, e de orar antes das refeições, e muitas vezes em oração ele falava que o mais importante não era o que estava sobre a mesa, mas o que estava ao redor. Sim. Que eram as pessoas. E eu acho que isso tem tudo a ver, né, pelo que você indicou dos livros dela, e também do que você comunica com a sua cozinha. Sim. Né, de que tudo tá ali, mas em prol de servir essa experiência. Né? Que é essa conexão humana também. Então acho que assim, fechou com chave de ouro a recomendação. Super. Joana, e para quem quiser te conhecer um pouquinho mais nas redes, contratar os seus serviços, onde o pessoal pode te encontrar? Bom, tem meu Instagram, é Joana_Mazzocco, tem meu celular ali na bio, pode me chamar no direct. Apesar de trabalhar junto com alguns assessores, mas eu não tenho exclusividade, não trabalho com assessoria. Né? A gente entende que às vezes está no evento e a gente trabalha todo mundo junto, mas pode me chamar, pode falar diretamente comigo lá no Instagram, eu tô começando lá no TikTok, eu vou começar agora no YouTube, né? Eu tava comentando com o pessoal que é difícil editar vídeos em formatos diferentes para as redes sociais, às vezes o tempo não dá, mas pode me chamar sim, e tem o meu celular lá no direct ali na bio e só me chamar. Ai, fechou. Perfeito, e tá aparecendo para vocês na tela também. É isso aí, a gente quer agradecer mais uma vez por você ter topado essa conversa, esse bate-papo tão gostoso, tão inspirador pra gente. A gente sabe como que é as agendas, a gente já tinha tentado uma vez, não tinha dado certo, Verdade. Mas a hora chegou, né? Meu Deus, eles vão achar que eu não quero ir, mas não, é que não deu mesmo. Eu que agradeço poder compartilhar, porque às vezes a pessoa, não é a culinária pra mim não é uma modinha, né? Não é uma coisa que foi construída assim, fiz um cursinho rápido aqui, peraí que eu vou fazer comida. Não, ela vem de uma história, ela vem de mais de 20 anos. Ela vem aí sendo construída. Então, acho que isso dá firmeza pra gente hoje poder empreender, e poder fazer, e poder trabalhar, e poder enxergar diferente o que está acontecendo ao nosso redor. Então, eu agradeço muito a oportunidade de poder falar um pouquinho da minha história aqui para vocês. E dizer que agora, né, eu precisei parar no último semestre. Quando a gente não para se cuidar, eu falo que a vida para a gente. E o autocuidado aí eu precisei no último semestre. Tentei conciliar um pouco, postar algumas coisas, não consegui muito. Eu acho que eu fiquei repostando os chefes que eu sigo, dicas e tal. Foi um pouco mais difícil. Eu acho que fica aí que não podemos normalizar a nossa dor.
Então, às vezes, a gente certeza. tem essa rotina que você falou, né? Casa, família, emprego, cozinha, nananã, e a gente vai normalizando o que a gente tá Tá sentindo. deixando de lado, né? E é um sinal que a vida tá te dando, ó, tem alguma coisa errada aqui. Então agora, né, é tudo mais estabelecido, a gente vem com planos novos, e aí a gente vem aí nesse ano, logo já coloco lá no Instagram, quando as agendas estarão abertas, pra gente voltar com tudo, força total, e eu agradeço a oportunidade imensamente de poder vir aqui e compartilhar isso com vocês e com todo mundo que vai assistir. Ai, que legal. A gente adorou demais. Já viu, né, gente? Eu ia falar aqui, pessoal, vai seguir a Joana pra conferir as novidades aí que ela vai... Aguardamos ansiosos o retorno da agenda. Obrigada. Bom, gente, se você acompanhou esse episódio até aqui, deixa o seu like se você ainda não fez isso. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho para você não perder nenhuma das nossas notificações e assim você não perde nenhum dos nossos episódios. É isso aí. E para quem quiser acompanhar um pouquinho mais a nossa vida, fora do podcast, nossos bastidores, então para quem é novo por aqui, tá assistindo esse vídeo pela primeira vez, eu e o Lu somos arquitetos, escritórios diferentes, mas somos parceiros, às vezes a gente faz alguns projetos em parcerias, né? Sim. Mas se você quer acompanhar a gente ali no nosso Instagram, fala um pouquinho do seu Instagram, qual que é? Bom, ó, vocês acompanham o meu trabalho do meu escritório através do @estudionote, tanto no Instagram quanto no TikTok. E o seu, Tami? E o meu é @arquitamirescarvalho. Aí, gente. Bom, e aproveitem e sigam também o podcast na rede. Isso Além aí. do YouTube, a gente também tá no Instagram e no TikTok, vai estar aparecendo aí embaixo para vocês na tela. É isso aí. Obrigado, pessoal, por mais um dia aqui de companhia com a gente, né? Por assistir mais um episódio e a gente se vê no próximo episódio do podcast. Tchau, tchau. Tchau.